Bem, boa noite. Nós estamos aqui para mais um dia, mais uma live interreligiosa. Hoje recebendo mais um grupo de religiosos para que nós possamos discutir todo esse assunto que nos envolve e realmente nos envolve, né? Então, nós vamos falar como está sendo o diálogo com os fiéis sobre o afastamento social. Nós estamos recebendo hoje o Padre Omar, que é reitor do Santuário do Cristo Redentor e do Corcovado, e também da Igreja de São José da Lagoa. Correto, Padre Omar? Muito bem, boa noite. Que alegria. Estamos recebendo o Sheik Hussein Khalilo, que é teólogo da comunidade muçulmana xiita do Rio de Janeiro e do Centro Cultural Imam Hussein, que vai falar sobre o afastamento social durante o Ramadã, que é um período que nós estamos vivendo. Sim. Nós temos o Dr. William Douglas, juiz federal, professor e escritor, que é evangélico, e vai falar como está sendo para a comunidade evangélica esse afastamento social. Nós temos o Adriano Almeida, que é diretor das relações externas do Centro Espiritual e do Conselho Espírita do Estado. Conselho Espírita do Estado, me deu um branco, hein? Ele vai falar como o Espiritismo vê a pandemia e o afastamento social, porque nós sabemos que é uma coisa cobrada, né? Boa noite, então estamos aqui. Bem, nós vamos começar com o Padre Omar. Tá? Padre Omar, o senhor pode nos falar o seu tema? Seria como estão as visitações no Cristo Redentor e também a sua igreja, que já tinha um trabalho social muito grande e que possivelmente deve ter aumentado. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre isso. Muito bem, então, boa noite a todos, amigos que estão aqui presentes nessa live. Boa noite. Prazer imenso mesmo, viu? Cada um dos senhores. Você também, querida Luzia, sempre aí regimentando tantos amigos queridos, né? Em torno de temas tão sensíveis e tão importantes para a nossa sociedade. O Cristo Redentor é a porta de entrada do turismo brasileiro. Normalmente ali a gente recebe em torno de 3 milhões de pessoas por ano, das mais diversas culturas, países, etnias, enfim. É um ambiente plural, diverso, e pela primeira vez na história fica mais de um mês fechado, né? E essa pandemia atinge a todos nós, de modo especial. O fluxo turístico já vinha sentindo, antes mesmo que a cidade como um todo, porque a atividade turística ela vem sendo desmobilizada já de 2 meses para trás. Se a gente pensa aí 40 dias para trás, a nossa cidade, o nosso país sendo desmobilizado, né, sendo afetado pelos decretos, a atividade turística já vinha sendo minimizada e sendo diminuída em nível internacional, né? Claro que já tinha a questão dos grandes eventos, carnaval e tal, mas aquele fluxo turístico, né, o interesse pelo lazer, pelo entretenimento já vinha sendo diminuído. E a gente percebe isso nos números e pela procura, mesmo pelo Cristo Redentor, pelo interesse na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem isso em base em dados estatísticos que evidenciam essa nossa aferição. A gente já percebeu no mês de janeiro que grande parte dos turistas que estiveram presentes no Rio de Janeiro eram latinos, né? Já não percebemos assim, um grande número de europeus, de norte-americanos, mesmo o pessoal da Índia e da China, né, que visitam massivamente a nossa cidade, já não estavam vindo muito para cá.
Isso já era um reflexo de uma mudança de interesse, né, e de fluxo turístico dentro do cenário geopolítico que já estava sofrendo, mundial, que estava sofrendo já uma pandemia. E isso, no Cristo Redentor, já é um termômetro inicial que já começava a despertar um pouco a nossa atenção. E logo nos chamou a atenção, e dentro das relações internacionais que nós temos, nós começamos a criar um diálogo com um trade turístico internacional e perceber se essa mobilidade turística internacional estava sendo afetada de maneira global ou se era apenas uma percepção nossa aqui no Brasil, de modo especial no Rio de Janeiro. E todos começaram a chegar à mesma conclusão. Não, o turismo internacional já está sendo afetado desde o mês de dezembro. Desde o mês de dezembro. Então já havia todo um acompanhamento. Lá em cima, né? Isso é um dado importante. Praticamente ninguém fala sobre isso. Né? Então, no Carnaval, vocês já sentiram isso? Oi? No Carnaval, vocês já sentiram isso? Já. A gente já tinha... O turismo interno estava muito forte. Né? O turismo interno ele estava pulsante, né? Mas a gente já sentia que tinha uma baixa, uma mudança, né? De dezembro para cá a gente já tinha percebido isso. Era uma coisa mais latina, né? A gente já percebia. Mas a coisa do Covid ainda não estava tão, né, divulgada. A gente pensava uma coisa mais distante, um problema que eu tive em Paris no início de fevereiro, era uma coisa ainda que estavam identificando, são chineses, é um problema da China, né? Tinha aquela coisa, eu olhava um chinês, o chinês já estava de máscara. Né? Então, tinha aquela repulsa, né? Que é uma coisa muito complicada, difícil isso. Né? Existe um preconceito, né? Em princípio velado, depois descarado. Uma coisa que não é boa, né? Não é boa para ninguém. Ninguém ganha com isso. De tal forma que, de imediato, eu acionei a minha equipe e falei, vamos montar um protocolo epidemiológico. E aí eu descobri que nenhum equipamento de turismo no Brasil estava qualificado para isso. Quando eu pensei que eu estava atrasado no Cristo Redentor, eu descobri que ninguém tem isso aqui no Brasil. Né? Um cenário emergencial acabou tendo que nos colocar, né, numa atitude reativa, né, uma atitude que execução, de contratar pessoas qualificadas para poder montar o protocolo, que a gente tinha preocupação, olha, pode ser que, será que a gente vai ter que fechar o Corcovado em algum momento? Será que a gente vai ter que não sabia qual seria o cenário futuro. Então a gente tem que estar preparado. Primeiro para proteger os nossos funcionários, o pessoal que faz a operação turística todos os dias lá em cima, os profissionais, né, os guias, os funcionários do trem do Corcovado, paineiras Corcovado, os funcionários do Santuário Cristo Redentor. Então, é uma preocupação imediata, como também o público, os peregrinos, as pessoas que vêm visitar. Então, os cuidados básicos, esses cuidados todos que a gente está vendo agora pulverizados na grande mídia, tem todo hoje um treinamento, a gente começou a dar isso lá no Cristo. Pra vocês terem ideia, eu fiz um contrato com uma empresa uma indústria de perfumaria, de cosméticos, e lancei, coisa de 30 dias antes de estourar o negócio do Covid, um álcool gel do Cristo Redentor, para que eu distribuísse para os turistas, né? Lancei um produto licenciado do Cristo, porque eu já estava vendo que ia ser uma necessidade nossa, né? Claro que sem interesse comercial, mas uma coisa é que eu pudesse já ter um produto ali em loco para poder fomentar ali uma atitude de realmente de tentar minimizar os funcionários. Enfim, foi um cenário que a gente foi desenhando e construído na medida das informações internacionais. Isso porque a gente já tem a porta de entrada. E eu volto ao meu argumento inicial. O Cristo Redentor é essa, né? É um ambiente onde a gente interface, é um lugar internacional dentro do Brasil, né? E ali a gente cria essa interface diária com as pessoas, é um lugar de grande risco também nesse sentido, né? De vários cenários, a gente, mais do que nunca, a gente aprende uma lição
porque esse protocolo que foi então criado, hoje mesmo eu tive uma visita com uma equipe do Exército Brasileiro, uma desinfecção no espaço, né? E esse protocolo se amplia com alguns infectologistas. A gente vai dar continuidade a isso, para a gente dar o exemplo, né? Para que seja um lugar seguro na continuidade, para os funcionários, para os visitantes, para nós que estamos sempre ali, fazendo as nossas celebrações interreligiosas, né? Para que todos possam se sentir seguros nesse grande símbolo, né? Num espaço ali que para nós representa tanto, né? Um símbolo da expressão psicossocial do povo brasileiro, que gera tanta convergência, né? E, ao mesmo tempo, me permita falar mais um minutinho apenas, quando percebemos que o Cristo seria fechado, eu olhava para o Cristo, falei, vai fechar, né? E a gente não pode deixar o Cristo Redentor como um símbolo realmente impactante e que tem tanta força, né? Essa comunicação simbólica ela não pode se perder no momento onde o povo precisa se agarrar em alguma coisa. Os referenciais espirituais, na força simbólica mesmo. Então, alinhados aí com o nosso cardeal, a gente começou a criar algumas iniciativas importantes. Os senhores viram com muita, acredito, com muita alegria também, né, as iniciativas que nós fizemos, as iluminações, botamos o Cristo Médico, né, e isso criando as homenagens aos profissionais que estão na linha de frente. Fizemos algumas ações também espirituais, subi lá ao Corcovado na manhã cedinho para fazer uma oração, pensando em todos, fazendo com que a cidade pudesse ter o seu olhar voltado para a colina do Corcovado. E são gestos simples, de impacto midiático, mas para a gente reforçar o valor do símbolo, daquilo que une, daquilo que congrega, daquilo que unifica e que tem a sua importância num momento desse de instabilidade emocional, de instabilidade institucional, governamental, mas não menos especial porque nós estamos juntos. Estamos juntos dentro da nossa força de fé, diante da nossa unidade de valores, do nosso patrimônio comum, da nossa energia de trabalho, diante das nossas ações sociais que são comuns, né, da nossa capacidade criativa, da nossa vontade de acertar. É isso aí. O senhor já realizou no Cristo, nesse momento de afastamento, acho que 2 missas ou 2 eventos religiosos, não foi isso? Sim, a gente fez uma bênção com o Santíssimo Sacramento na abertura da Semana Santa, de manhã cedinho, subi, teve o Globocop, fez uma filmagem aérea, depois no domingo de Páscoa, o Dom Arani fez a renovação ao Sagrado Coração de Jesus, e aí depois fizemos o mapping, a projeção mapeada. No dia de São Jorge também, fizemos uma live, fiz lá uma roda de samba, uma coisa mais cultural, né? Também incentivando a nossa campanha do Cristo Eu Quero Doar, uma plataforma de doação. Enfim, são coisas simples, mas que também têm uma repercussão midiática, né? Também evidenciam, né, que a gente também está em movimento, né? A gente tem que participar desse processo de uma forma positiva, né, colaborativa, né? Acho que cada um está colocando aí a sua força, né, de trabalho dentro daquilo que se pode fazer, né? Porque a limitação é muito grande, né? Você se expor hoje é algo muito, muito difícil. Então, mesmo você poder contar hoje com a prática do voluntariado hoje, você exigir que alguém se coloque hoje de maneira voluntária em alguma ação, é muito difícil, né? Então a gente faz o que pode. Então, o caminho hoje, aí sim, as soluções através das tecnologias, né, elas surgem como algo muito importante. Trabalhar de maneira remota, de maneira inteligente, né? Agora, mudando Ter operabilidade. Estamos cada um aqui num ponto diferente, mas falando, né, usando uma mesma tecnologia, uma convergência bacana de propósitos, dando os seus relatos, seus
comuns, e evidenciando o nosso bem-querer pela sociedade. Vamos vencer, vamos superar, e sensibilizados, né, pelas dores da sociedade. A turma está sofrendo, o povo está com medo, mas a gente vai continuar, não vamos abaixar a cabeça, não. Somos um povo resiliente, temos muita coisa para fazer, teremos ainda outras novidades nos próximos dias lá no Cristo Redentor. Dorani está muito, muito atento a isso, conta muito com o apoio de todos os senhores, para que de mãos dadas possamos dar sempre uma boa mensagem, né? A gente não quer fazer nada sozinho, queremos sempre juntos. Esse é o desejo do nosso cardeal. E como é que está sendo na sua igreja, no que o senhor é responsável ali na Lagoa? Vocês trabalhavam já com obras sociais e nesse momento de afastamento, continua ou teve que parar ou aumentou? Sim, a gente faz as missas online todos os dias, né? Temos transmissão às 10 da noite. Hoje eu tenho uma missa pela TV Gazeta, um canal aí que pega na net, toda quarta-feira, às 11 da noite. Temos uma transmissão pela TV aberta, né, pela net, também pelo YouTube, pelo meu canal, Padre Omar. E a gente vai criando aí novos espaços, né, para veiculação do nosso testemunho, da mensagem de fé. É o que a gente pode fazer, né? E a gente vai fazendo com muita alegria, com muita boa vontade, a gente vai estabelecendo uma relação de carinho, né, empática com as pessoas. É isso que a gente faz. E as ações sociais são números. As pessoas vêm participando, vão doando. Hoje mesmo recebemos uma grande quantidade de alimentos. Amanhã eu vou fazer uma entrega muito grande, né, graças a Deus. Vou passar o dia todo na rua, né, fazendo entregas em comunidades. Vou em Costa Barros, vou na Baixada Fluminense, vou em Campo Grande, na comunidade do Horto. Enfim, graças a Deus. Inauguramos também, junto com o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recreio, uma padaria que está fabricando 7.000 pães por dia, todos os dias, né? E a partir do dia 13 de maio, a Dorani vai lá já fazer a inauguração da segunda parte desta cozinha. Vão chegar a 10.000 pães por dia e 1.000 quentinhas, 1.000 refeições diárias. Isso surge a partir desta pandemia. Ou seja, é algo extraordinário. A gente consegue, com uma ação dessa, diariamente, chegar, e nós vamos chegar por mês a 300.000 pães por mês, né, distribuídos na cidade do Rio de Janeiro. Nós não queremos que uma pessoa passe fome nessa cidade, né? Não vai acontecer mais isso. Todos vão ter o seu pão. Esse é o nosso desejo. E a gente está entregando para todo mundo, né? A comunidade da Serrinha, o Retiro dos Artistas, não só projetos católicos. Quem tem uma invasão LGBT aqui em Copacabana, está ali um prédio, nós estamos lá junto com o pessoal. Tem um amigo, o Balalorixá, que está também na comunidade na Serrinha, solicitou. Tem um pessoal em situação de rua, as Irmãs da Caridade, Toca de Assis. É a pessoa, o objeto de nossa caridade é a pessoa humana. Teve necessidade, a gente destina. E é o que nós fazemos, é o que a gente aprende com a troca com vocês a cada dia. O fim último de nossa ação é o ser humano, né? E é isso que a gente vai aprendendo e consolidando em cada momento. Que assim seja. Eu queria falar agora com o Sheik Hussein Khalilo. Boa noite, Sheik. Boa noite a todos. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. A paz de Deus esteja com todos os profetas que foram revelados para a humanidade. E, primeiramente, agradeço os irmãos de live, e agradecemos os ouvintes, e agradecemos a senhora Luzia, uma lutadora que sempre apoia toda a comunidade. Bem, eu tenho uma pergunta aqui. Eu gostaria... Vocês estão vivendo agora o momento do Ramadã, que seria o momento mais importante dentro da religião de vocês. E como está sendo esse momento, que era o momento onde vocês
mais se encontravam, né? Principalmente fora do país. Então, são pequenas comunidades que nós temos aqui, um momento de encontro, mas que está tendo que ser um momento de afastamento social. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente como está sendo esse momento do Ramadã dentro do afastamento social. Tá certo. Como que todo mundo sabe, o mês do Ramadã. A gente está no mês do Ramadã, um mês sagrado, um mês de jejum, que um mês a comunidade islâmica, todos os muçulmanos estão jejuando no mundo inteiro. O mês do Ramadã tem um mês abençoado, um mês que está mais unindo a comunidade islâmica dentro das mesquitas, os centros islâmicos, de qualquer lugar, especialmente que convidam as pessoas, os familiares, os próximos, para dar caridade, para dar uma janta, quebrar o jejum junto. Isso é um mês famoso, esse jeito, que cada um apoia o outro, cada um visita o outro. Mas como que esse ano, infelizmente, estamos passando essa pandemia, coronavírus, que começou hoje no mundo inteiro, está passando e dificultou muitas coisas. Primeiramente, as mesquitas todas foram fechadas e no mundo inteiro, todas as mesquitas, os lugares sagrados que juntavam as pessoas iriam lá para rezar, suplicar e adorar, se encontrar, tudo isso foram fechados. Isso deveria ser isso. Porque a saúde do ser humano é mais importante que qualquer assunto. Por isso, os líderes, autoridades, tudo isso, avisaram a comunidade em todos os lugares que foram fechados. E todas as atividades, e como que o Padre Omar também ele falou, as atividades estão passando através de redes sociais, de Facebook, através de outras redes que é possível. Aqui no Brasil também, como que temos os centros islâmicos, as mesquitas, todas foram fechadas desde o início que começou a pandemia aqui no Brasil. Avisamos toda a comunidade para não, primeira coisa que não pegam as pessoas, a segunda não passam para outras pessoas. Por isso fechamos todos os lugares e acreditamos que a saúde de todo o povo que mora dentro desse país é mais importante que qualquer assunto. É nossa obrigação proteger o povo que hoje mora dentro desse país. Todos nós somos uma comunidade, todo o povo que mora dentro desse país, todos somos uma comunidade e por isso cada um tem que proteger a outra, tem que lutar contra a outra. Isso que hoje está acontecendo dentro das mesquitas dos centros islâmicos. Mas com tudo isso que está acontecendo, a gente não parou as atividades, especialmente o mês da Ramadã, como é famoso, mês da caridade, mês que apoiar, ajudar outras pessoas, as pessoas que estão passando com fome, com sede, especialmente durante o mês da Ramadã, todos os muçulmanos apoiam. Mas como que aconteceu essa pandemia, e a gente também estamos lutando contra essa pandemia através do o que é possível a gente fazer. Sabemos que muitas pessoas hoje estão passando com fome, com sede, não têm trabalho. As pessoas que eles dependiam do que eles trabalhavam, ganhavam diariamente. E agora, mais de um mês, que eles não têm trabalho. Seja dentro da comunidade, nossa comunidade, ou outras pessoas, outro povo, o povo brasileiro. E por isso é nossa obrigação a gente
junta a nossa força. Diariamente temos esse apoio, ajuda para o povo brasileiro, o que a gente pode. Estamos juntando cesta básica e estamos distribuindo para eles. Como que o nosso irmão Padre Omar também falou, não só para os muçulmanos, para todo o povo, porque hoje não existe um muçulmano não muçulmano. Hoje, todo o povo está passando dificuldade. E vocês podem acompanhar também como o nosso irmão, o Sheikh Rodrigo Jalur, a gente tem atividades que junta a cesta básica com nossa comunidade, a gente leva para os lugares que não é da nossa comunidade, mas o povo brasileiro que passa nas dificuldades. Isso a gente não deveria, como que nosso irmão falou, a gente não deveria abaixar a cabeça. A gente tem que resistir. A gente tem que lutar contra esse coronavírus, com certeza, e vamos vencer. Com certeza vamos ficar vitorioso. Certo que estamos passando com dificuldades, mas quem que tem paciência, quem que confia no Criador, confia no Deus Altíssimo, com certeza ele vai abrir um caminho. Só rapidamente, vou falar que uma história de o profeta Moisés, que como o Criador, o Deus Altíssimo, nos momentos difíceis, abriu o caminho para ele. Quando que o faraó, ele apertava a comunidade, cada vez mais opressor, oprimia o povo, o Criador Deus Altíssimo revelou o mensageiro dele para salvar o povo. Ele entrou, juntou a comunidade, organizou, saíram à noite fora da cidade. Juntou toda a comunidade, saíram fora da cidade. Quando chegaram a um lugar, na frente, o grande rio. Atrás, avisaram o faraó, ele saiu com comandantes, com uma tropa, atrás do povo do profeta Moisés, para pegar eles e matarem eles. Quando o profeta Moisés chegou, na frente um grande rio. Atrás, esse faraó com o grupo dele, que são armados, que eles vão matar. Aqui, o profeta Moisés pediu ao Criador, o Deus Altíssimo, que esse momento que não era uma solução, logicamente, com o pensamento do ser humano, não era uma solução para o profeta Moisés, mas aqui, nesse momento, o Criador Deus Altíssimo avisou o mensageiro para colocar o cajado dele no rio, abriu o rio. Ele passou com o povo dele do outro lado do rio e salvou o povo dele. Hoje nós também estamos passando essas dificuldades. Hoje esse coronavírus mostrou que a tecnologia não tem capacidade de proteger o povo. O equipamento de outros países não tem aquele poder para proteger o povo. E certo, tem que lutar. O governo está lutando, o povo está lutando, o exército, todo está lutando. Mas em cima de tudo isso, vamos confiar no Criador, vamos pedir de Deus para facilitar o caminho para nós. Porque poder do Criador, poder de um Deus Altíssimo é em cima de poder de qualquer pessoa. Como que ele abriu o caminho para o profeta Moisés, com certeza ele tem esse poder também resolver esse coronavírus ou essa pandemia que hoje está acontecendo no mundo e facilitar para o povo do mundo. Com certeza isso vai acontecer. Sheikh, eu acabei de colocar uma imagem que chocou o mundo, que é a imagem da Meca durante esse Ramadã. Extremamente vazia. Essa imagem vem chocando o mundo, né? Porque normalmente é sempre muito lotada. Como é essa imagem para vocês hoje? Isso, como que a senhora falou,
1400 anos que esse lugar não ficou parado. Sempre tive as pessoas que estavam fazendo peregrinação, estavam visitando, suplicando, rezando, dentro de aquele lugar, a casa de Deus. E sabemos que esse lugar é um lugar sagrado, a casa de Deus. Não só é para os muçulmanos. Sabemos que a primeira pessoa que construiu esse lugar, antes, todo mundo sabe que esse planeta era água. O primeiro lugar que apareceu a Terra foi a Meca, a casa de Deus. A primeira pessoa que construiu esse lugar, o profeta Adão, e depois foi reconstruída através do profeta Abraão. O profeta Moisés rezou lá, o profeta Jesus rezou lá, e o profeta Muhammad rezou lá. Esse lugar que sempre 24 horas as pessoas estavam visitando, rezando, suplicando, e hoje ficou esse jeito que a senhora mostrou a imagem, que 100 visitantes. Isso está machucando o coração de as pessoas que conhecem, as pessoas que acreditam nesse lugar, um lugar sagrado. Isso que eu estou falando, que nós não temos esse poder para lutar contra o coronavírus, pandemia, fora de sem deixar o Criador. Que nós precisamos lutar contra esse coronavírus com apoio do Criador. Que se foi isso, cada um de nós, e pense esse jeito, que esse momento nós precisamos do Criador que apoia a gente, e a gente reza, súplica, conecta mais com o Criador, com certeza ele também vai ajudar, vai abrir um caminho para nós. Obrigada. Já voltamos. Bem, nós vamos conversar agora com o Dr. William Douglas, juiz federal, professor, escritor. Como é que está sendo para a comunidade evangélica esse afastamento, Dr. William? Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Prazer. Nós temos a oportunidade de estar junto, todo mundo sentado ao redor da mesma mesa. Isso me alegra bastante, bastante, bastante mesmo, porque a gente não pode deixar de bater nessa tecla, que a gente tem que ser capaz de conviver. Eu tenho colocado bastante isso nas minhas páginas, essa necessidade de convivência entre os diferentes. E então a pergunta é: como que está sendo essa questão para os evangélicos? Veja, para o evangélico é muito difícil. Por favor, não que não seja para outros, mas esse senso de comunidade do evangélico é muito forte. Tanto que uma das razões que são mencionadas para o crescimento que os evangélicos tiveram no Brasil, né, isso aí é uma questão estatística, em termos de número, foi justamente esse sentimento de coletividade, de pertencimento que você tem nas comunidades. Então, quando você tira isso, o evangélico sente, mas eu acho que é do lugar que eu falo, do lugar do evangélico, mas acabou de sair uma reportagem, não sei de onde, mas rodou bastante, dizendo o seguinte: o que as pessoas mais querem fazer quando acabar a pandemia, o isolamento, é ir na igreja e ir no cabeleireiro. Então, isso mostra que não é um fenômeno só evangélico, é um fenômeno que certamente está acontecendo lá com os espíritas, com os católicos, com os muçulmanos, com os judeus. A gente está sentindo falta disso. Me parece que existe uma discussão muito grande
e uma má vontade com a religião, uma má vontade com Deus. Infelizmente, parcela dos intelectuais, parcela da mídia, tem má vontade com os religiosos. E nós temos visto durante esta pandemia alguns atos terríveis em termos de desrespeito às liberdades individuais. O evangélico ele tem uma tradição de respeito à autoridade. A Bíblia manda isso, obviamente todo mundo que segue, os católicos também, o espírito, qualquer um que siga a Bíblia vai ter essa questão também. A Bíblia fala claramente, nós temos que honrar as autoridades, orar pelas autoridades. Então, o que normalmente você tem é uma colaboração dos evangélicos com as autoridades. E do jeito que foi vendido, é como se os evangélicos estivessem querendo desrespeitar o isolamento. A sensação, a pegada que a gente vê não, os evangélicos não estão querendo respeitar. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque para você restringir direitos e garantias individuais, você precisa o Estado precisa estar em estado de sítio ou de defesa. A gente não pode restringir direitos do artigo 5º sem estar em estado de sítio ou de defesa. E, infelizmente, estamos vendo medidas absurdas. Por exemplo, a questão das praias. Quem regula a praia é a União, e tem Estado e município se metendo nisso. Direito de reunião é um direito que está no artigo 5º. Mas tem o risco de se ter a infecção. Carreata, não. Na carreata está cada um dentro do seu carro. Outra coisa que aconteceu na Paraíba, eu cheguei, inclusive, a escrever um decreto prevendo o direito da defesa civil invadir domicílio. Gente, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, só pode entrar com consentimento do morador ou com ordem judicial. As exceções são quando está acontecendo crime para prestar socorro. E aí o sujeito fala assim, não, mas nós vamos entrar para prestar socorro. Como assim prestar socorro? Não tem ninguém ali pedindo socorro, não tem ninguém ali passando mal, não está tendo algum incêndio, alguma coisa, algum desabamento. E eles previram no decreto, olha só que absurdo, que a Guarda Civil, a Defesa Civil vai poder entrar para ordenar, determinar a evacuação. Outro dia nós circulou aí, invadiram uma missa. Estava rolando a missa, 4 ou 5 pessoas apenas, e o pessoal invadiu. Outra coisa, saiu, absurdo, uma determinação, acho que municipal, estadual, dizendo que só poderia dar a hóstia se ela tivesse embalada individualmente. Aonde já se viu, desculpe, eu sou evangélico, estou aqui falando da hóstia, mas olha, vou pedir autorização ao Padre Omar, mas desde quando o Estado pode dizer como é que vem a hóstia? Isso é um absurdo do absurdo do absurdo. Então, o que é preciso dizer não se pode fechar a igreja, não se pode fechar a porta de igreja, a gente tem liberdade religiosa, não se pode desrespeitar culto. Isso, gente, é artigo 5º. Se você quiser discutir comigo e falar assim, não, nós temos que ter regras para evitar a contaminação, regras de distanciamento, ter o álcool, usar máscara, ok, mas você não pode fechar a igreja. Outra coisa importante, uma coisa é não ter grandes aglomerações. Vai lá, a gente vai colaborar com a autoridade, não vamos fazer. Mas outra coisa é querer fechar a porta de igreja. Não pode. E quando a gente fala de igreja, isso já foi falado pelo Sheik, tem o sujeito que está deprimido, tem o sujeito que está pensando em suicídio. Aumentaram, até por conta do isolamento,
a violência contra a mulher. A China aumentou o número de divórcios. Então, em qualquer momento, as igrejas, e aí eu não estou falando da evangélica, eu estou falando da mesquita, estou falando da sinagoga, estou falando do centro espírita, estou falando do terreiro de Umbanda, estou falando da igreja católica, da igreja evangélica. É o lugar onde as pessoas vão pedir socorro. É o lugar onde muita gente vai lá pedir comida. Então, de um lado, os evangélicos têm uma tradição de respeito às autoridades. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Agora, nós também temos uma tradição de brigar por direitos individuais, pelas garantias, pelo Estado laico. E isso tem sido desrespeitado. Então, do ponto de vista político, jurídico, a gente está vivendo aí esse conflito, onde, sem que sejam seguidas as formalidades constitucionais, quem não tem autoridade está querendo fazer. Isso a gente vai brigar. Tem que brigar. Como cidadão, não é nem como religioso. Agora, em paralelo a isso, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma situação muito interessante, que é a reinvenção das igrejas. As igrejas estão se reinventando. Você está tendo muito culto online. Você tem igrejas que estão tendo, inclusive, o pessoal falou aí de diminuição. Tem igreja que está com mais gente agora no online porque estão se adaptando. Então, o cristianismo ele já tem 2000 anos, já sofremos perseguições as mais variadas e sempre foi se reinventando. Então, a gente entende que é um momento de reinvenção. Agora, há algumas experiências que são muito fortes para a gente. A gente está tendo, nessa parte da reinvenção, a gente está tendo que aprender. A pastorzada mais antiga, que tinha resistência à tecnologia, está sendo forçada a fazer isso. A gente está sendo forçado também, e isso é bom, a repensar nossa relação com Deus e com a comunidade. A gente está sendo chamado a atuar mais, porque existe toda uma tradição, e nisso os espíritas, eu quero mencionar os espíritas que fazem um trabalho espetacular de auxílio filantrópico. Quero mencionar a Igreja Católica, que é a maior entidade que tem mais filantropia no mundo. Então, os religiosos, aí eu quero pedir perdão ao Sheik, como eu conheço pouco, então não sei dizer, por isso que eu não estou citando, mas o que eu sei dizer é: nós sempre, os religiosos, de um modo geral, sempre se preocuparam com o pobre e com o necessitado. E esses religiosos são mais necessários agora. Então, quando você atrapalha o funcionamento da igreja, você está desrespeitando o artigo 5º, está desrespeitando a Constituição, mas você também está dificultando a vida das pessoas que dependem da igreja. Então, no aspecto político e jurídico, nós temos um desafio de arbítrio que tem que ser coibido, manter o Estado de Direito. Na questão da convivência da igreja, estamos vivendo um momento de reinvenção e de aprendizado, e cremos que a igreja continua sendo a igreja, a gente não pode confundir a igreja com o templo. Mas, para terminar aqui no tempo que eu tenho para falar, eu quero mencionar duas experiências. Uma das coisas que eu vi foi uma pessoa dessas agressivas com a religião, dessas desrespeitosas com o sagrado alheio, que está falando assim: por que não cura? E no mesmo dia em que eu vi esse desrespeito do sujeito que não segue a religião e quer decidir quando é que vai haver uma cura ou não, de um pastor na Itália, já com uma certa idade, que pegou Covid e foi para o hospital e morreu.
E aí você fica assim, poxa, por que Deus não protegeu esse cidadão? Só que durante o período da internação, esse pastor mostrou uma serenidade, uma paz, mostrou que não tinha medo da morte, se preocupou com os outros, estava alegre, ele deu tanto testemunho no momento de dificuldade, de dor, que 2 médicos que eram ateus falaram, nós revimos o nosso ateísmo porque nós vimos um outro modelo de lidar com a vida. Esse pastor não poderia visitar o hospital por causa do coronavírus. Então, Deus precisou deixar ele ter coronavírus para ele ir lá e, nesse momento, resgatar 2 pessoas que estavam longe de Deus. E Deus está dando essa oportunidade para a gente. Outro caso que eu queria mencionar, que também me deixou muito emocionado, foi de um padre, na Itália também, que, por alguma razão lá, a igreja tinha os respiradores para a igreja, e ele tinha direito lá ao respirador, e ele abriu mão do seu respirador para dar para um garoto mais novo. Então, Sim. é um padre que, vivendo o melhor exemplo de Cristo, que é o de se doar, de se dar a sua vida pelo outro, ele simplesmente abriu mão e ficou ali tendo todo o problema respiratório, que não é nada agradável, porque ele falou assim, não, esse garoto precisa mais do que eu. Então, essa pandemia está sendo um momento de muita reflexão, de muita mudança, de muita dor, de muito questionamento, de muitos desafios, mas também está sendo um momento onde as pessoas estão tendo a oportunidade de se reatar, de se reaproximar na sua relação com Deus e de entender o que elas devem fazer de diferente. E eu quero deixar, então, essa palavra, a palavra de que o momento mais difícil é o momento que Deus e as pessoas mais estão contando com a gente. Perfeito, já vamos voltar. Eu queria pedir um favor. Quem for terminando de falar, só fecha o microfone, que está vazando um som e eu não sei de onde é. Bem, agora nós vamos falar com o Adriano Almeida, do Espiritismo. Você me ouve, Adriano? Ouço sim. Obrigado. Adriano, muito se fala, muitos dizem, e aí a gente não sabe se é fake news ou se não é, que o Espiritismo já havia recebido mensagens sobre essa pandemia. E como o Espiritismo lida com esse assunto nesse momento? Bom, queria primeiramente dar boa noite a todos, né? Mais uma vez agradecer a Luzia, ao Instituto Expo Religião, pela oportunidade de estarmos conversando, como disse o William Douglas, nosso pastor, nosso evangélico, juiz, que agora acho que ele saiu e deve voltar daqui a pouco, estamos na mesma mesa, né? Isso é sempre muito feliz, estar na mesma mesa com irmãos que têm outros pontos de fé, mas que, com certeza, tem algo muito importante que nos une. Por isso estamos sentados aqui, né? É muito interessante a gente começar a falar sobre isso, porque é natural do ser humano que ele fique buscando respostas, né? Motivos. Por que isso está acontecendo, né? Será que é castigo? Será que é punição de Deus? O que será isso, né? E a gente começa, sempre que tem um momento assim de maior estresse social ou de maior dor social, é natural que as pessoas busquem respostas. E, no nosso caso, né, no Espiritismo, como existe a questão da mediunidade, a possibilidade desse contato, muitas pessoas, mesmo não espíritas, buscam casas espíritas atrás dessas respostas automáticas, respostas imediatas sobre questões que não são imediatas, né? Surgiu, a gente já viu vários textos, várias cartas, várias coisas sobre isso, mas em nenhum momento nós, do Conselho Espírita, a Federação Espírita Brasileira, validaram qualquer desses documentos, porque
é uma questão muito grave validar qualquer documento que se diga oriundo do plano espiritual através da mediunidade, né? Quando a gente estuda os textos que nós usamos como textos básicos, as orientações básicas que existem nessa codificação kardeciana, existem orientações, né, de como que você considera esse texto, como é que você controla isso, como é que você verifica se esse texto possui ou não algum grau de autenticidade. E um dos pontos mais importantes, resumindo, é que não importa o nome de quem assina determinado texto, não importa se foi o médium A, B ou C, né, não importa se quem assina é um espírito que todos reconhecem como, né, um grande santo, um grande homem santo, não importa, o que importa é o teor da mensagem, né? O que essa mensagem nos ensina? O que aquele texto nos ensina, né? E é muito interessante que a gente vem recebendo vários textos. Alguns têm até algum grau, alguma parcela de conteúdo consolador, de conteúdo que envolva o coração de quem lê aquela mensagem, mas muitos desses textos trazem uma carga, digamos assim, muito apocalíptica, mas não apocalíptica do ponto de vista do apocalipse da renovação, né? Não, é uma visão assim de fim do mundo, né? E não existe dentro da doutrina espírita esse conceito de que tudo está se acabando, né? Nós temos a quinta obra que Kardec escreve, se chama Gênesis, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Então é feita toda uma análise dos milagres de Jesus, né? Das falas de Jesus, dos sermões de Jesus, o sermão profético, o sermão da montanha. Ele vem analisando cada um desses textos, verificando o que existe, né, de profecia, o que existe de alguma predição, se é ou não a predição, enfim. E no final desse livro, ele vem falando sobre os sinais dos tempos. Ele vem mostrando para a gente que o nosso planeta ele vem atravessando ao longo do tempo uma série de transformações à medida que o homem, né, vai se tornando mais evoluído intelectualmente e também moralmente, né? E que era chegado o momento de mais uma fase de transformação da humanidade, né? Então os sinais disso já estavam presentes, já estavam patentes, né? Então a gente via desde o final do século XIX para cá um aumento grande do número da possibilidade de contato com a religião, por exemplo, né? A gente sempre teve a Igreja Católica como grande igreja que detinha até mesmo a questão de ser religião oficial dos estados. Isso foi acabando com o tempo, né? No final do século XIX, quando embora ainda existisse até o final do Império a questão da religião oficial, né? O imperador aceita a entrada de novas religiões. É quando chega uma série de religiões se permitem ser trabalhadas, estudadas, discutidas no nosso país. Então, de lá para cá, nós vamos tendo, ao longo do século XX, apesar de tudo que o século XX teve de difícil, a gente viu uma aceleração cada vez maior da evolução intelectual e também moral do homem, né? As pessoas falam assim, que o mundo de hoje é muito ruim, porque no passado era melhor. Será que era mesmo, né? Então, quando a gente vai analisar friamente, racionalmente, os dados, os sinais, a gente percebe que hoje em dia, apesar de tudo que nós vivemos, nós temos sim um homem que hoje se choca com algumas violências que eram consideradas normais, que eram aceitas pela sociedade de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. Então, nós percebemos que hoje nós vivemos uma época em que os homens estão cada vez mais evoluídos, sim, estão, né? Apesar de toda a violência que existe no mundo, apesar de toda a pobreza que existe no mundo, existe uma preocupação grande com o outro, né? Então, os movimentos, religiosos ou não, de atenção, de cuidado com a humanidade, com os outros seres humanos, crescem cada vez mais em número e em qualidade de atenção, né? Os governos, independente do seu viés ideológico, político-partidário, eles cada vez mais precisam ceder à necessidade do suporte ao indivíduo, do suporte à pessoa humana. Então, isso denota uma modificação na percepção do outro, na percepção da humanidade, na percepção da sociedade. Então, nós espíritas acreditamos, pelo que a gente vem estudando ao longo desse tempo, que sim, o mundo vai atravessando uma fase de renovação, uma fase de transformação, né? E que não teremos, pelo menos pelo que nós cremos, né, grandes cataclismos que vão acabar com a humanidade. Mas o que nós teremos, sim, são transformações para melhor cada vez mais. Transformações, sim, do ambiente, transformações, sim, físicas, né? A pandemia entra nesse conjunto de transformações que o mundo vai viver,
né, num grande processo que nós consideramos um processo de pedagogia divina, né? Deus é Pai e é um grande pedagogo, é um grande professor de todos nós. Tudo que nós vivemos acontece porque Deus assim o quer. E se acontece porque Deus assim o quer, significa que nós temos algo a aprender com aquilo. Se nós não compreendemos, temos que compreender o que está acontecendo. E nós não precisamos de mensagens dos espíritos, de psicografias, não precisamos de nada disso. Então, se as pessoas distribuem, compartilham essas mensagens, é porque, sim, estão ansiosas, estão em busca de respostas, estão em busca de consolo para a sua dor, para a sua dúvida. A gente vive um momento de incerteza muito grande. O momento que a gente vive atualmente é um momento de muita incerteza e de muita dúvida. Nós não sabemos como vai ser daqui a uma semana, um mês, 2 meses. Não sabemos se nós 5 aqui que estamos hoje estaremos encarnados, seremos vivos daqui a algum tempo, né? Porque vivemos um momento de uma doença que nós não temos ainda instrumentos de controle dessa doença, não há um tratamento efetivo, né? E eu sou, a Luzia sabe, alguns sabem que eu sou médico, né? E aí, falando um pouco também como médico, a gente hoje em dia não tem um instrumento de controle disso ainda, não há existem, claro, várias pesquisas, várias medicações sendo testadas, vacinas sendo desenvolvidas, né? Mas correndo com isso, então não sei se serão vacinas que já de início terão uma validade, uma eficiência muito grande. Então nós vemos um momento onde algo que advém da natureza, que a natureza é Deus, né? Deus se fazendo presente ao nosso lado, nos limitando, nos obrigando a sentar e refletir, nos obrigando a nos recolher de nossos lares, nos obrigando a pensar, né? Qual a nossa relação conosco mesmo, com o outro, com a nossa comunidade, como é que nós estamos vivendo esse momento, né? Então nós acreditamos que esse é um momento muito importante para nós, espíritos e indivíduos, e também para nossas comunidades, também para a comunidade maior, global, né? Como estamos lidando com o nosso planeta, como estamos lidando com o outro, né? O Papa Francisco falou agora há pouco, na semana, acho que foi na Semana Santa ainda, era uma coisa muito importante, que esse momento que estamos vivendo é um momento muito importante porque nós precisaremos lembrar da coletividade. Porque sem o suporte da coletividade, do coletivo, da comunidade, nós não conseguiremos caminhar adiante. E isso por vários motivos. Não só por esse aprendizado maior, né, mas também pela atenção e o cuidado com o outro, né? Pode falar, pode falar. Queria te fazer uma pergunta, Adriano. Todas as religiões têm também. Mas o espiritismo, eu acho que um pouco mais, e se eu estiver errada, me desculpe, as reuniões de vocês, elas sempre são muito pessoais e tem sempre o toque, né? Na hora das orações, nas horas que vocês se encontram, mesmo para o grupo que faz psicografia, tem o toque das mãos. Quer dizer, uma coisa que não está acontecendo nesse exato momento. Vocês também estão fazendo orações online, assim como as outras religiões? Uhum. Fernando, eu ia falar de um ponto que o William falou agora há pouco, e depois eu retorno mais adiante sobre a questão social, né? Em relação às nossas reuniões, na verdade, a gente não existe um modelo, um padrão a ser seguido, né? Uma das coisas que existe na nossa religião é um respeito à liberdade, né, do outro. Então, cada instituição espírita, ela pode desenvolver as suas atividades da maneira que melhor entender para aquele seu grupo, né? Então, essa necessidade de tocar, de segurar as mãos, isso não é uma regra, não é uma orientação, né? A gente sabe que existem alguns grupos que realizam isso, mas nem todos, não é uma orientação para todos, igual, né? O próprio trabalho do passe, né, da imposição das mãos, a sugestão é de imposição das mãos. E a imposição das mãos não prevê toque, né? E cada vez mais a gente vem recomendando que não haja o toque, até por conta de várias questões que a gente sabe da sociedade hoje. A gente tem visto, né, relatos de questão de abusos, né? E, enfim, isso acontece em todas as religiões, a gente sabe disso. Como nós estamos fazendo, né? A gente, por conta não apenas da recomendação das autoridades, mas porque nós percebemos uma necessidade, sim, de recolhimento e de não
ocorrer grandes aglomerações, grandes reuniões, nós orientamos desde o início desse processo, em março, que as reuniões públicas com grande público não acontecessem, né, presencialmente, mas várias instituições têm realizado as suas palestras públicas online, né? Então, o próprio Conselho Espírita, a sua reunião pública de quinta-feira à noite está acontecendo através de uma live no Facebook, sendo transmitida pelo YouTube também. Então, nós estamos realizando, todas as quintas-feiras à noite, essa palestra do Conselho Espírita, e várias casas espíritas também estão realizando palestras, grupos de estudo através das várias plataformas, né, que nós temos hoje, que muitos de nós nem conhecíamos as plataformas, né, Zoom, Jitsi, né, pouco se usava o Hangout, mas só para reuniões mais privadas, mas nós descobrimos um mundo de plataformas e vários grupos de estudo estão realizando os seus estudos, os seus trabalhos através dessas plataformas online. E, além disso, as palestras públicas colocadas no YouTube e no Facebook. Então, nós estamos vivendo, sim, assim como as demais religiões, essa situação. Claro que existe toda uma questão de, como o William falou, as pessoas mais antigas têm dificuldade, nem tanto resistência, mas dificuldade de acessar, às vezes, porque não é uma coisa comum para elas isso, então tem uma certa dificuldade em acessar, mas a gente vem criando até mesmo grupos de cursos online de capacitação para evangelizadores, para dirigentes, para expositores, para os trabalhadores das casas espíritas. Então, esse trabalho de orientação doutrinária, de estudos, de palestras, a gente vem fazendo muito online. Nós estamos numa fase agora de capacitar os trabalhadores do que nós chamamos de atendimento fraterno, né? Que é o atendimento aos indivíduos, às pessoas individualmente. Como bem foi lembrado já pelos amigos, a gente vive um momento de grande necessidade de suporte espiritual, né? Então, o suporte espiritual vai acontecer em todas as religiões, e nas nossas casas espíritas a gente tem habitualmente os grupos de atendimento fraterno. Então, são pessoas treinadas para ouvir as dificuldades do outro, para aconselhá-las, para indicar, se for necessário, tratamentos psicológicos ou até médicos, e dentro da casa espírita indicar o tratamento ou a reunião que melhor atenderia as necessidades daquele irmão. Então, a gente vem capacitando os trabalhadores desses grupos para o atendimento online e também para atendimento por telefone, né? Nós tivemos uma preocupação muito grande no início com as pessoas que moram sozinhas, com as pessoas que vivem sozinhas, com as pessoas que são mais idosas e que não poderiam mesmo sair de casa e que não iam ter para onde ir. Muitas vezes a questão da comunidade é importante, muitas vezes a vida social daquele indivíduo gira em torno da casa espírita, do templo religioso dela, né? Então, como é que a gente vai chegar a essas pessoas? Então, a gente criou uma série de movimentos, várias instituições criaram movimentos de aproximação, de contato, né? A videochamada é importante, que além de você falar, você também vê a pessoa, né? Conversa com ela, olha nos olhos da pessoa. Então, a gente está tendo toda uma preocupação de, além das palestras, de falar de conteúdos, e uma sugestão nossa é que os temas sejam temas consoladores, acolhedores, que tratem de esperança, né? E não fique falando sobre, porque o sinal dos tempos, né? Vamos ter agora a regeneração da humanidade. Não, não. Vamos falar de consolo, vamos falar de esperança, vamos falar de cuidado, vamos falar de Deus, vamos falar de conceitos e conteúdos que permitam que a pessoa que está em casa diminua a sua ansiedade, fique mais tranquila para enfrentar esse momento. Isso é muito importante. Ok. Bem, vamos lá. Eu estou recolhendo aqui. Queria avisar as pessoas que estão entrando que eu só posso ter 3 perguntas para cada um. Então, tem limite. Tem limite. Padre Omar, o Paulo Henrique está lhe perguntando se será feito algo de especial na reabertura do Cristo Redentor. O senhor me ouve, Padre Omar? Acho que o grande fato especial vai ser reabrir, né? A normalidade passa a ser o fato especial. Logicamente, a gente tem o sentimento de gratidão. Acho que o tema da gratidão ele vai ser um tema que vai reverberar e vai permear todo o senso comum na sociedade. Acho que o que eu consigo vislumbrar hoje é o tema da gratidão permeando, né, as consciências. Então, é o que já está sendo trabalhado já pela nossa comunicação do Cristo Redentor, o tema da gratidão,
como tema que vai ser trabalhado, vai ser a nossa abordagem em torno do Cristo Redentor para a reabertura. Então, como conceito, nós vamos trabalhar o tema da gratidão. Agora, o que vamos fazer como evento, ainda não chegamos à conclusão. Mas o fato, né, vai acontecer, o conceito geral, né, estamos trabalhando em pontos de brand, de construção de uma marca, vai girar em torno do tema da gratidão, né, da superação. Então, a gratidão por termos superado o problema, o que a fé nos possibilita, né, acreditar no novo cenário, um cenário melhor. Ok. A Cris Glória lhe faz uma pergunta. A sua igreja já trabalha com doações. Aumentou esse movimento agora? A gente até já falou sobre isso, né? Você já respondeu muito, que aumentou algo bastante. Realmente impressionante. Já tinha uma estrutura capilarizada. Vamos aproveitar até para pedir a Cris, Sim, algo Glória. impressionante. São tempos novos, práticas. Certo. A gente pode aproveitar para pedir a Cris Glória, inclusive, que divulgue entre seus amigos e aumente aí essas doações para a igreja que está precisando distribuir para mais lugares. É isso? Eu acho que isso é um grande trabalho. Importante. Isso aí. Correto? Procurar também o templo, a igreja, a associação mais próxima de casa, para evitar muito deslocamento, né? Certo. Acho que o ideal é isso, né? Mais próximo à sua residência. Ok, obrigada, Padre Omar. Sheikh Hussein, eu acredito que essa pergunta dela seja até em cima desse assunto que foi discutido na semana passada, porque hoje é um prolongamento do que nós começamos na semana passada, correto? Então, ela faz a seguinte pergunta: por que o corpo do muçulmano não pode ser cremado? Vocês abriram abriram mão de algumas coisas da preparação dos corpos em função da pandemia, mas a cremação é a única coisa que vocês não abriram mão. Por que ele não pode ser cremado? Seu microfone está trancado. Sheikh, o senhor precisa abrir o microfone. Abriu o microfone. Agora. Sim. Como que acreditamos o ser humano tem valor? É mesmo que ele está vivo, é mesmo que ele fica morto. O corpo do ser humano tem um valor. Quando a gente está vivo, 60, 70, 80 anos, a gente mora com a família. A gente está dentro da comunidade, temos muita lembrança entre a comunidade. Mas cada um tem um tempo da vida. Quando chega o último tempo da vida dele, ele vai deixar esse mundo material. Certo que ele vai entrar na outra vida. Ele fisicamente não pode encontrar com a sua família, a comunidade, os amigos que sempre encontrava eles. Quando que ele morre, a gente acredita que o lugar que a gente enterra ele é ficar o lugar, a casa dele, o lugar que a gente pode, depois da morte, entrar e lembrar ele. Porque a gente morou 80 anos, como por exemplo, 80 anos com meu pai, e o pai morou 80 anos com a família, com os amigos. Agora ele está deixando eles. Mas nós precisamos relembrar. Eu preciso relembrar o meu pai, por exemplo, a minha mãe. Mas se ele não tem um lugar que seja enterrado, que eu possa, qualquer momento, qualquer semana, ir e visitar ele, o santuário dele, o cemitério onde que ele foi enterrado, eu sinto falta deles. Mas se a gente enterra eles, a gente vai visitar eles, a gente sente uma tranquilidade por dentro, que é certo que fisicamente não consigo visitar eles, mas o túmulo dele está aqui pelo menos.
E a gente se respeita de pensamento de outros segmentos que eles acreditam e eles queimam. E isso, cada grupo, cada pessoa tem o seu pensamento, mas o Islã não permite que a gente queima o corpo dele, porque nós temos algumas regras. Quando morre uma pessoa, a primeira coisa, tem que lavar o corpo dele completo, fazer o banho completo para ele. Tem que colocar dentro uma mortalha e depois fazer uma oração para o corpo dele e depois enterrar onde que vai ser a casa dele. E tudo isso está mostrando que o Islã, a nossa pensamento, a nossa crença, isso que estamos valorizando e aquelas pessoas, os mortos, mesmo depois da morte por isso dizer que é proibido uma pessoa que foi enterrada e abrir o túmulo dela e tirar para fora o corpo dela, porque está desrespeitando o corpo dela. Por isso o Islã não permite para nós queimar o corpo deles. Perfeito. Doutor William. Sim, estou aqui. Doutor William, o Pietro faz uma pergunta. Ele pergunta se os evangélicos acreditam que tudo isso que está acontecendo no momento é uma mensagem. Tá, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Está me ouvindo bem? Bem. Vamos lá. Primeiro, a dificuldade de você falar dos evangélicos é que o evangélico é um grupo muito, muito diverso, né? Bem diverso. Então, só para dar um exemplo para entender, você vai ter o evangélico aí em questão ideológica, super de direita, de centro, de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda e super de esquerda. E todo mundo é evangélico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não existe ninguém que possa falar em nome dos evangélicos. O que a gente tem, às vezes, são alguns perfis. Por exemplo, todo evangélico, assim, a grande maioria, a quase totalidade, é contra o aborto. Aí tudo bem. Alguém que é evangélico e diz que é a favor do aborto é um evangélico esquisito. Mas, em tese, pode existir. Então, eu não gostaria de falar em nome do evangélico, mas de uma média geral, eu não vejo o pessoal vendo como uma mensagem. A gente tem alguns evangélicos radicais vendo como um juízo divino. Você vai ter lá uma área pensando isso. Você vai ter uma área, um grupo maior dizendo que não é isso. Agora, o que você vai ver é dizendo o seguinte: é um fenômeno que foi pelo menos permitido por Deus e que vai ter um efeito. Então, não vejo, eu como evangélico não vejo, e também não acompanho o pessoal vendo, é uma mensagem. Não é uma mensagem. A grande maioria não entende que é um castigo, um juízo divino. A gente entende que isso já está profetizado. A Bíblia tem lá, o sermão profético de Jesus fala do final dos tempos, fala das pestes, fala das guerras, fala disso tudo, fala que o amor de muitos vai esfriar, mas a gente vê muito mais como parte da consequência da gente estar aqui. Eu, inclusive, fiz uma live há pouco tempo, a discussão sobre o Holocausto. A gente já passou o período agora do Holocausto, e a discussão justamente onde estava Deus no Holocausto. Então, tem muita gente aí perguntando por que Deus permite essas coisas. E aí você vai ter também bastante diversidade. Mas eu não diria, e eu não vejo ninguém colocando a pandemia como uma mensagem. A gente vê mais como consequência do erro do homem, das falhas. Por exemplo, demorou muito a se comunicar, a se fechar fronteira, essas coisas. A gente vê mais como consequência da ação humana. Perfeito. Sheik,
Eu tenho uma pergunta da Elisa Marques. Ela pergunta se no Alcorão, em algum momento, fala sobre isso. Sobre esse momento que nós estamos passando agora. Seu microfone está fechado. Sheik, o microfone. Sim, ok. Sobre esse assunto, nós temos muitas palavras sobre o fim do mundo, a chegada de Jesus. Fim do mundo está falando que não é acabar esse mundo, porque ainda vai continuar. O fim da injustiça. Nós temos muitas palavras sobre isso, que a injustiça vai terminar, vai acabar. E vai chegar o Salvador. Antes da chegada do Salvador, vai acontecer muitas coisas no mundo inteiro. Por exemplo, que mostrou que a casa de Deus que foi vazia, a casa de Deus que foi vazia. Nós temos títulos que antes de aparecer o Salvador, a casa de Deus vai ficar fechada. Nós temos esses títulos. Temos títulos que está falando que o povo do mundo vai ser desesperado, vai ficar vai perder a força de pensar que pessoalmente pode resolver. E o ser humano vai ficar conectar mais com o Criador para pedir a volta de Salvador. Por isso, acreditamos que cada vez está aproximando aquele momento de chegada do Salvador, que a vida verdade, a justiça verdade, a paz verdade vai acontecer com a presença deles. Por isso, esse momento que estamos passando, certo que os momentos difíceis, mas estou pedindo a todos que estão ouvindo não perder a esperança. Não fiquem desesperados. O futuro bem iluminado, o futuro para os crentes, para as pessoas que têm a fé, as pessoas que acreditam na liberdade, as pessoas que acreditam na paz. O futuro para eles, com certeza. Muito obrigado. Adriano, vou falar para você que tem de pergunta de espiritismo é uma grandeza. Tem duas aqui. Vou dar um e-mail para mandar depois as perguntas. Nós vamos responder depois, né? O Marcos Avelar pergunta, ele faz a seguinte pergunta: como é a chegada, e eu acredito que ele esteja falando de chegada em outro plano espiritual, de tantas pessoas ao mesmo tempo? Realmente, é uma preocupação importante, né? Toda vez que nós temos uma grande situação, né, que envolve a coletividade, que envolve um grupo muito grande, existe uma preparação maior no plano espiritual. As pessoas que viram o filme Nosso Lar, né, viram em algum momento do filme, da história, eles mostrando a chegada de espíritos que haviam deixado, né, o planeta por conta da Segunda Guerra Mundial. Quem lê o livro tem uma visão muito mais clara disso, né? Então, existe uma preocupação de como será receber esse grande número de espíritos que estão deixando a vida numa situação extremamente difícil, né? Uma situação que ela é, a princípio, inesperada, né? Uma doença que surge repentinamente, numa situação em que você é separado dos seus familiares, as pessoas não podem visitar você no hospital, você morre no hospital, morre sozinho, provavelmente sedado, né, por conta da intubação. Então, é uma situação muito difícil para quem está deixando esse corpo, deixando essa vida, né? Então, é uma preocupação muito grande dos espíritos, dos mentores com isso. É importante lembrar que existe uma preparação grande dos espíritos, mas não há um determinismo, né? Então, a gente não sabe em que momento vai acontecer a morte de cada pessoa, vai depender de uma série de questões,
né? Certo. Então, existe uma preparação, um acompanhamento daquele companheiro, mas toda a bagagem que ele viveu, tudo aquilo que ele fez ao longo da sua vida, né, pode ser o seu advogado nesse momento e permitir que ele consiga ganhar um tempo a mais e sair bem dessa situação. Mas existe, sim, um planejamento grande no plano espiritual para receber esse número maior de espíritos que estão desencarnando. Aí sim, existem algumas notícias do plano espiritual, trazido por médios, aí sim, nas nossas instituições, que a gente tem trabalhado, né, em algumas reuniões com poucas pessoas, por conta da questão da aglomeração, da distância entre os médiums, buscando não trabalhar com médiums maiores de 60 anos. Mas existem algumas notícias de que esse trabalho está se realizando, existem grandes instituições que já foram construídas no plano espiritual, com instituições espirituais, como nós acreditamos que existem, para receber essas pessoas, para acolhê-las, para envolvê-las, né, onde elas possam receber a visita daqueles que já se foram antes, para que não fiquem sozinhas mais tempo, né? Então existe toda uma preparação, sim, para nós espíritas, para esse momento que a gente está atravessando agora. Ok. Bem, como nós já estamos chegando quase ao final da nossa live, Meu Deus. eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu vou deixar as perguntas, vão ficar na página, e depois vocês podem ir respondendo, me ajudando a responder. Sim, claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Saíram algumas matérias sobre a natureza, que o mar estaria com uma cor mais bonita, que os rios e cachoeiras também, que a natureza estaria mais viva, que inclusive os animais estão vindo para cá, para a área urbana, passeando, já que nós não estamos. O homem faz mal à natureza? Vamos começar pelo Sheik. Seu microfone, Sheik. Sim. E a natureza, isso é também muito importante, que acreditamos que foi criado por Deus, por Criador. Como que o ser humano tem um direito, a natureza também tem um direito. Às vezes, é culpa o ser humano, às vezes, está mexendo com a natureza. Isso, com certeza, existe isso. E hoje sabemos que muitos vírus no mundo foi criado através do ser humano, e começaram a mudar de alguns assuntos na natureza e criar alguns problemas para o ser humano. E seja nesse planeta que a gente está vivendo, ou seja em outros planetas. Sobre isso tem muitas palavras, com certeza, que cada um também sabe. E, às vezes, isso que eu falei, é culpa das pessoas que querem e cada vez oprimir a outras pessoas. Existem alguns países potenciais, algum pensamento no mundo que quer cada vez ocupar outros lugares, tirar a riqueza de outros povos. Isso com certeza no mundo existe. Interesse deles para mudar a natureza e interesse deles para ganhar mais espaço e isso mudar a natureza, criar alguns problemas para o ser humano, não hoje. Isso aconteceu antes da gente e hoje também está acontecendo. Infelizmente, a gente deveria, e especialmente as pessoas que são pesquisadores, cientistas, os médicos, e eles deveriam entrar, avisar hoje, o que a gente hoje está se sustentando, como que o ser humano está tentando fazer uma mudança dentro desse sustento que diariamente o ser humano está se sustentando. Através de algumas coisas eles conseguem
mudar a situação do povo de um país. Colocar alguns assuntos, por exemplo, frutas, as frutas. Essas frutas mudam a situação do povo de um país. Isso é culpa do ser humano, que infelizmente hoje está acontecendo. Por isso, hoje estamos pedindo cientistas, pesquisadores e médicos, especialmente essa parte que volta para os médicos, que eles seguram a saúde do ser humano, e eles entrar e lutar contra esse pensamento que, infelizmente, existe hoje no mundo. E mais uma coisa, o senhor acredita que quando nós atravessarmos essa pandemia, porque vamos atravessar, o ser humano, nós chegaremos do outro lado melhores? E, com certeza, o futuro é bem iluminado que hoje. E esse coronavírus, essa pandemia, é um assunto mundial. Como que atrapalhou o mundo inteiro? E começaram os pesquisadores cada vez tentar resolver esse problema. Atrás disso, a ciência vai ser avançada com certeza. E o nível de saúde depois da pandemia, com certeza, vai aumentar. Por isso, o futuro vai ser bem iluminado para o povo do mundo. Que assim seja. Obrigado. Adriana Almeida, o ser humano atrapalha a natureza? O ser humano tem se metido, às vezes, nas leis de Deus, né? Ele tem tentado, de alguma maneira, ser Deus. E nessa tentativa de ser Deus, ele acha que as criações dele serão maiores e melhores que as de Deus, né? E nessa tentativa de ser maior que o próprio Deus, nessa tentativa de se colocar acima do que está à sua volta, ele vem perdendo cada vez mais a chance de estar ao lado, de colaborar. Porque nós somos membros, né? Somos partícipes dessa natureza também. Nós também somos seres criados por Deus, né? Que estamos vivendo nesse planeta, não para usufruir simplesmente, mas para construir com os demais, né? Quando a gente fala muito sobre a questão da caridade, né? Fora da caridade, não há salvação, é um lema nosso. O William até falava mais cedo sobre a questão do trabalho filantropo, né? Da filantropia, da questão da caridade material, que realmente os espíritos se dedicam muito. A gente está, mais do que nada, cuidando da natureza, porque eu estou cuidando de um irmão meu. Ele faz parte da natureza, né? E assim como eu cuido desse meu irmão, eu tenho que cuidar de todos os filhos de Deus, de toda a criação de Deus. Então o homem, ele tem tentado intervir nessa natureza, acreditando-se maior que os demais, maior que a criação, né? E se você se acredita maior que a criação, é porque você se acredita criador. Eu acho que, não o que eu acho, né, o pensamento que nós temos espíritas é que nós somos co-criadores, né? Nós criamos com, nós estamos aqui para criar com, né? Nós podemos modificar a natureza? De certa forma, sim, nós modificando a natureza, melhoramos as condições de vida de todos nós. Mas parece que o homem resolveu não apenas modificar, mas torcer, distorcer, né? E reconstruir uma natureza onde não precisava, né? E aí, nesse momento, ele sim tem uma ação que é danosa a esse nosso planeta. A gente viu, você falou antes, né, Luzia, da cor dos rios, né, dos peixes que voltaram, né? A gente viu uma foto linda agora dessa semana em Pernambuco, né, das manchas que são cardumes de sardinha nas praias de Pernambuco, né, que a gente não via há tanto tempo. Então, concordo com a fala do William Pope quando ele falou assim, da questão que é uma ação do homem. Realmente, é uma ação do homem, com certeza, mas não só, né? É preciso pensar também em tudo que existe, que tudo está interligado. Qual é o grande segredo por trás de tudo isso, né? Porque se fosse da vontade de Deus, a ação do homem não chegaria a tal ponto. De alguma maneira, isso teria sido freado antes, né? E
só para dar uma fala rapidinho, um adendo rápido, né? Quando a gente fala de cuidar do outro, né? De cuidar dos nossos irmãos, essa é uma preocupação grande nossa dos espíritos, por conta de todo o trabalho que existe de suporte social, né? A gente está dentro daquele capítulo da chamada proteção socio-religiosa, né? Que é ajuda material, socorro espiritual, moral e atendimento e a orientação doutrinária. As religiões, em geral, realizam esse papel, né? Tanto os espíritas como as outras religiões também realizam esse seu papel, proteção socio-religiosa. A gente está criando no Rio de Janeiro uma grande rede. O SERJ tem entrado em contato com as várias regiões do estado para criar uma grande rede de suporte e apoio a essas pessoas que estão passando fome, né? Então, isso é cuidar do outro, isso é cuidar da natureza também, é cuidar do nosso irmão. Então, os espíritas são chamados a procurar o SERJ, para conversar com a gente, para saber como é que eu posso me inserir nessa rede de proteção. Né? O Omar falou pouco, né? Procure a igreja perto da sua casa. Né? A gente tem procurado fazer isso também com os espíritos. Procure o centro próximo da sua casa. Leve a doação no centro próximo da sua casa, mesmo que você não trabalhe naquele centro. Leve a sua doação naquele centro, para que aquele centro tenha condições de dar suporte àqueles que estão ali à volta necessitando. E você acha que o ser humano chegará ao outro lado melhor? Nós espíritos acreditamos que o ser humano ele sempre amanhece melhor, né? A cada dia eu tenho a oportunidade de me levantar, olhar para ontem e perceber o que foi que eu melhorei de ontem para hoje, né? A gente às vezes busca esse ser alguém melhor com grandes passos, com grandes transformações. Mas às vezes, para aquele indivíduo que se ontem ele não olhava para o irmão e hoje ele passa a olhar para o irmão, já é um passo adiante, né? Nós acreditamos que, com tudo que a gente está vivendo agora, a humanidade está sendo forçada a refletir sobre as suas questões individuais e coletivas. Cada indivíduo está tendo que parar e pensar onde ele está, por que ele está, o que o levou até aquela situação que ele está vivendo hoje, né? Porque a gente vai vivendo e reclamando da vida. É hora de parar e pensar, por que a minha vida é assim? O que eu preciso fazer para modificar a minha vida? Né? A gente tem que estar muito atento que é um momento de recolhimento, mas um momento de reflexão muito grande. E quando não há reflexão, há violência. Então a gente vê um grande grupo um aumento grande da violência doméstica, por exemplo. E a gente está preocupado com isso, como é que nós, religiosos, podemos atender essas famílias? Como é que nós podemos atender essas famílias, nos colocar à disposição para que essas famílias nos procurem? Ou se não quiserem nos procurar, a quem elas podem procurar? Né? Então é importante esse suporte, esse apoio. Por quê? Porque se eu estou num momento, se eu estou junto a uma família que eu não sei por que eu estou ali, eu vivia ali dentro, mas não vivia ali dentro. Quando eu paro para olhar para aquela família e começo a ver que as relações não são relações de proximidade, de amor, de construção, e sim relações destrutivas, de desamor, é preciso que a gente intervenha. Mas até eu ligar para a polícia, chamar se eu estou verificando que está tendo uma questão de violência doméstica. Mas é importante que todo mundo pare para pensar, por que isso está acontecendo? Não apenas mandar a polícia para lá. Mandei a polícia para lá, mas por que isso está acontecendo? De que maneira eu posso aprender com essa situação para me tornar alguém melhor junto à minha família, junto aos meus, junto ao meu lar? Então, é um momento de aprendizado muito grande. E se você aprende, se você busca aprender algo, você vai se tornar alguém melhor. Muito obrigado. Padre Omar, o senhor que vive ali de frente para a natureza, né? De frente para a lagoa, esse afastamento social fez bem à natureza? Aqui da minha janela, tenho visto uma cena muito bonita, né? Bem em frente à paróquia aqui, São José. Tem dado muito peixe, viu? Eu tinha um barquinho quase virando aqui da colônia de pescadores Pegou o barquinho assim de lado hoje, Luzia. Eu acredito. Tanto peixinho, né? Uma cena muito bonita de ver, né? A lagoa está viva. Eu acho que é importante... Alô, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Acho que tempos novos exigem práticas novas, né? Eu acho que a gente já tem umas linhas mestras que já foram apresentadas aí, são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né?
A Agenda 2030 já está aí bastante tempo para a gente poder refletir nessa perspectiva desse tripé da sustentabilidade, que visa sempre ser fundamentada dentro da perspectiva social, econômica e ambiental. O Papa Francisco lançou, um tempo atrás, um precioso documento chamado Laudato Si, o Pensar a Casa Comum, o alinhamento governamental, dos governos todos, inclusive a Santa Sé é signatária, também o governo brasileiro. Você tem, entre esses objetivos, né, erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis e comunidades, consumo e crescimento responsável, né, produção responsável, ação contra a mudança global e clima, vida na água. Tivemos um problema de água grave no início desse ano na cidade do Rio de Janeiro, né? Vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias em meio de implementação. Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são aí os referenciais para a gente poder reposicionar a vida. Sem as metas, sem um bom planejamento em torno disso daí, a gente não consegue requalificar os espaços, as pessoas e as consciências. Então tem que ter um bom planejamento. Estamos todos meio que na mesma posição, não tem ninguém melhor do que ninguém, estamos equalizados, a religião não tem a última resposta ou a melhor resposta, o Estado também não tem. É bobagem alguém querer chegar a uma única conclusão diante dessa situação, nem mesmo a ciência tem. Eu acho que está todo mundo em busca de um universo, de uma saída colaborativa. A coisa vem a partir de uma visão multidisciplinar, e eu acho que a gente vai crescer, nós religiosos, na medida do serviço. O valor da religião vai ser na medida do nosso serviço ao próximo, à humanidade. O nosso valor, o nosso diferencial vai ser esse, nesse momento. Não vai ser empurrando doutrina, uma atitude prosélita. Ao contrário, é fazer o que ir à essência das nossas doutrinas, que é optar pela verdade, pela generosidade, pela caridade, pelo respeito, chegar aos elementos universais que são comuns entre nós, um alinhamento também com os princípios constitucionais, que é a liberdade religiosa, o princípio do bem comum, da solidariedade, isso tudo que dignifica a nossa compreensão, né, de pertença a uma sociedade viva e que e em nome disso a gente vai encontrar dias melhores. E integrando isso, essa perspectiva dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Se a gente chega a essa maturidade, logo a gente vai crescer. E a gente vai assumir uma nova cultura, uma cultura de paz. Vamos avançar, dando um belo testemunho. O Brasil ainda é uma das 10 economias do mundo. Nós estamos num país rico, somos um povo capaz de muita coisa, e a gente está num cenário Acho que a gente travou aqui um pouquinho. vai poder ajudar. A gente travou aqui um pouquinho com o Padre Omar. Padre Omar, o senhor me escuta? Ok. Então, enquanto a gente estabelece o Padre Omar para ele finalizar, doutor William Douglas, me escuta? Te escuto. O senhor acha que a natureza melhorou com esse afastamento social, o afastamento do homem? Tá, vamos lá. A natureza melhorou, com certeza. Eu tenho até um artigo onde eu comento
é que as águas de Veneza estão cristalinas. Mas eu estava preparado para responder a pergunta na forma original, Sim. que é se o homem faz mal à natureza. E ele faz? Vamos lá. Tem que ser bem entendido o que eu vou falar. Isso de a gente faz mal. Se eu pego uma maçã e não a como, a maçã vai ficar muito bem. Só que ela vai apodrecer. As coisas, elas existem para ser usufruídas. Então, eu queria sugerir, quem está participando, que depois veja esse artigo meu, Águas Paradas, sobre Veneza. Quero dizer que tem duas grandes visões, é importante frisar isso. A primeira grande visão é de que o homem é superior aos animais. Então, nós temos a preferência, a precedência. E existe uma segunda visão de que os homens e os animais têm direitos iguais. Então, eu não posso usar um cavalo como meio de transporte, não posso usar uma vaca como alimento. Então, a pessoa, antes de entender a resposta para concordar ou não, ela tem que perceber essa diferença. O que eu posso dizer é o seguinte: Deus falou, eu acredito no Gênesis, eu acredito na criação, e Deus falou o seguinte: olha, isso aí é de vocês, domine a terra, domine sobre os animais. Então, eu acredito que nós temos uma precedência, uma prioridade. Agora, Deus falou para o homem cuidar bem do jardim. Então, nós temos que explorar a natureza, nós temos que fazer intervenções na natureza, nós temos que dominar a natureza, mas a gente tem que tomar conta do jardim e estamos tomando conta mal do jardim. Não estamos sabendo cumprir a missão que foi dada lá ao primeiro homem. A Bíblia fala, inclusive, que a gente não pode ser cruel com os animais. Isso está na Bíblia. A Bíblia fala, inclusive, que se o animal... Tem um monte, eu não vou estender. A questão o homem faz mal? Faz, porque está cuidando mal do jardim, mas isso não significa que eu concorde com essa ideia romântica. Está tão lindo, então vamos fechar todas as fábricas para não ter mais fumaça. Meu irmão, tu precisa de plástico, tu precisa de móvel, você precisa de... a gente não pode entrar nessa... seria tão lindo se nunca mais ninguém mexesse. Tá bom, cara, então vamos parar os tratores e não vai ter comida para o pessoal também. Porque trator precisa de óleo diesel. Então, eu acho que o pessoal está exagerando um pouco e acho que a gente tem que cuidar melhor do jardim. Isso eu não tenho dúvida. E também sentar para conversar e chegar a um acordo, não é isso? Sim. Nem tanto o trator, nem tanto a natureza. Melhor. Eu não terminaria tão bem a minha fala. Obrigado, você me completou e melhorou. Eu queria dizer a vocês o que eu aprendi com vocês hoje. Duas coisas muito importantes. Uma, nós vamos chegar ao outro lado, se Deus quiser, maior número de pessoas, estamos passando por isso, mas creio que realmente chegaremos pessoas melhores, porque hoje eu vejo pessoas que nunca fizeram isso, estão se doando por inteiro, se doando numa comida, se doando no material de limpeza, se doando em pegar um telefone para falar com uma pessoa que ela sabe que mora sozinha, que deve estar enlouquecendo de estar lá morando sozinha. Então, eu acho que o ser humano chega melhor do outro lado quando ele aprende a se doar mais e a se preocupar mais com o próximo. E que a gente também vai procurar lidar melhor com a natureza, porque o que vamos encontrar na nossa volta é isso, é uma natureza linda. E ninguém gosta de saber que fez mal a quem quer que seja. Então, eu acho que nós vamos conseguir. Eu gostaria de só responder, que a menina escreveu várias vezes ali, eu queria explicar uma coisa. A live acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas. É porque ela botou ali várias vezes, poderia ser pelo menos uma vez por mês,
Eu nunca vejo os religiosos diferentes sentados. Então, eu queria dizer a vocês, nós sempre sentamos. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo Instituto Expo Religião, mas é um projeto do Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta. Eu estou tendo o orgulho de estar à frente, muito feliz pelo que vejo, pessoas que não são as mesmas pessoas, sabe, Adriana, da Expo Religião, que a gente já está acostumado. Então, são pessoas diferentes que a gente está convivendo, e a felicidade de ver no que eles escrevem como eles estão se sentindo bem em nos ver conversar. Então, queria dizer a vocês que a gente já está conversando há alguns anos. Talvez agora, até por conta dessa pandemia, em que temos que utilizar a maneira virtual, porque não podemos estar juntos, isso esteja sendo mais divulgado, porque aí é uma coisa pública e vocês estão tomando mais conhecimento. Mas nós já estamos conversando, graças a Deus, há algum tempo e tem dado certo. Isso não quer dizer que sempre todo mundo concorda, mas quer dizer que a gente não levanta da mesa até que se tenha uma solução que atenda a todos. Quero agradecer a todos vocês. Padre Omar voltou, pelo menos para se despedir. Quero agradecer a todos vocês por essa participação e que vocês possam se despedir. Dar uma boa noite de vocês. Começando pelo Sheik. Agradeço essa conversa, essa mesa virtual que a senhora juntou os segmentos aqui para mostrar mais outra vez que a gente, mesmo nas dificuldades, estamos juntos. Só estou pedindo às pessoas que têm capacidades nesse momento, empresas, as pessoas ricas, que eles têm condições, não esqueçam as pessoas que estão passando dificuldades. Apoiem eles, ajudem eles, porque nós somos irmãos e as irmãs. Dificuldades deles e dificuldades da gente. A segunda coisa que estou pedindo é que não vamos perder a nossa esperança. Não vamos ser desesperados. Pelo contrário, vamos ficar bem firme, bem forte. Não vamos abaixar a cabeça para essas dificuldades. Um futuro com certeza mais iluminado. Só precisamos cada vez dar força para cada um de nós. Acreditar isso, que o futuro é iluminado. Não fiquem preocupados que está acontecendo o fim do mundo, vai acabar todo mundo. Não é isso, pelo contrário, que o futuro vai ser uma vida maravilhosa e paz, tranquilidade, amor, respeito. Muito obrigado. Adriano. Uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, como nós podemos perceber qual é a melhor religião? Existe uma melhor religião? Como é que a gente pode perceber qual é a melhor religião, né? E a resposta é simples, né? A melhor religião é aquela que mais faz homens de bem. Então, é muito feliz, mais uma vez, participando de uma atividade conduzida pela Luzia, conduzida pelo Instituto Expo Religião. Mais uma vez, agradecer uma ideia do Cardeal para o nosso trabalho, né? Ele sempre está ao nosso lado, sempre conosco, né? Trabalhando, conversando, buscando os pontos comuns, né? Talvez a gente estava conversando, ele falou que mais me anima a estar aqui é que todos nós temos pontos em comum. E é preciso destacar os pontos em comum, né? E os pontos em comum, eles estão relacionados ao homem. Então, a gente quer agradecer mais uma vez a oportunidade de estar juntos com outras religiões, com companheiros que vivem as suas fés, mas com certeza também trazem para essa mesa os pontos em comum. E a gente quer agradecer
a participação do Padre Omar, do Sheikh Hussein, do amigo William Douglas, por estar conosco nessa mesa buscando pontos em comum, né? E a reflexão que a gente leva de hoje, a gente sempre aprende, né? A reflexão que a gente leva de hoje, de aprendizado para a gente, é valorizar cada vez mais a formação do homem de bem, né? A formação do homem íntegro, ético, né? De um homem que esteja em busca do seu crescimento moral. Porque esse homem de bem, ele é quem vai permitir que tudo isso se dê, né? Vai permitir que a fé seja respeitada, que as diferenças sejam respeitadas, que cada um dos 17 objetivos, 17 temas lá da nossa carta, né, para 2030, que talvez tenha que mudar a data, né, porque a gente vai precisar de uma pausa para se reorganizar, que dê conta, é preciso que nós sejamos homens de bem. Então, acho que cada um de nós, as nossas religiões, vão trabalhar e trabalham incessantemente por isso. Eu acho que esse momento agora é mais um momento de estarmos trabalhando por isso em nossas diversas religiões. Obrigado mais uma vez pela participação de todos aqui, né, que vieram conosco conversar. Obrigado, Luzia, pelo convite. Obrigado à Expo Religião por ter permitido que essa mesa não se feche, né, ela se mantenha sempre aberta, mudando os atores que estão ali sentados à mesa, mas a todo momento essa mesa está ali pronta para receber um espaço de diálogo, de conversa. Obrigado a todos. Obrigado. Padre Omar, seu boa noite. Boa noite a vocês, uma maravilha. Aguardo a visita lá no Cristo assim que reabrir. Uma alegria imensa. Vou tomar uma sopa maravilhosa agora. Está todo mundo convidado. Obrigado. Desejo aí um bom descanso, tá? Ainda tenho missa 11 da noite, missa transmitida aí, né, pela TV. E quero que vocês tenham aí dias de paz. Desejo saúde aos familiares de vocês. Logo, logo a gente possa se abraçar, se encontrar e celebrar juntos aí a vida e a saúde dos nossos amigos, da nossa população. Muito obrigado, o carinho e a amizade de vocês, tá? Um abraço. Obrigado. Doutor William Douglas, seu boa noite. Bem, frisar o quanto que é bom a gente conseguir sentar à mesma mesa. Vai ser melhor quando for na mesma mesa mesmo, física, para a gente poder se abraçar, mas enquanto isso não acontece, que a gente esteja reunido nessa mesa aqui, tecnológica, e que a gente possa continuar isso. Quero parabenizar o Dom Orani, é um cara extraordinário. Eu como evangélico, estou muito acostumado a ser liderado por padres, né? Então, eu lá no Movimento Negro, na Educafro, é o Frei Davi, e no caso aqui, nessa questão de diálogo e paz, pelo cardeal, né? Quero parabenizar você, Luzia, que tem uma capacidade aí de aglutinar, de botar todo mundo junto, e a Expo Religião pelo trabalho que vem fazendo. Então, foi uma honra hoje eu estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado, boa noite para vocês. Bem, antes de me despedir, eu gostaria de fazer um pedido a vocês todos que estão nos assistindo. Nós temos recebido muitos pedidos dentro do Instituto Expo Religião. Algumas coisas a gente tem resolvido e outras não. Então, hoje, nós vamos lançar um vídeo em que vão estar eu e Tony Tara, quem é da Expo Religião conhece, em que nós vamos estar recebendo alimentos e material de limpeza. De forma nenhuma dinheiro, somente material de limpeza e alimentos. Então, mais tarde, a gente vai estar lançando isso. Agradeço a todos vocês que nos assistiram até agora. Muito obrigado. Espero realmente que tenhamos ajudado vocês. Uma boa noite para todos. Boa noite.